Agora, Thiago, uma notícia de momento. O presidente do STF, o ministro Edson Fachin, ele acabou de publicar uma nota com relação a todo o processo envolvendo o Banco Master, que está nas mãos do ministro Dias Toffoli, que vem criando muita polêmica. As decisões consideradas contraditórias do ministro Dias Toffoli. Nessa nota, é uma nota bem extensa do ministro Edson Fachin, falando ali como presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele defende a atuação técnica da Polícia Federal no caso, do Ministério Público no caso, Polícia Federal que tem toda a estrutura técnica ali para a elaboração de provas científicas, de acordo com a análise do material que já foi colhido, né? Houve muita crítica pública por parte da Polícia Federal com relação à decisão do ministro Dias Toffoli de interferir nessa perícia desse material por parte da PF. O Ministério Público também chegou a questionar o ministro com relação a essa questão depois que o ministro decidiu que esse material deveria ser custodiado no prédio do Supremo Tribunal Federal. Vem agora, então, uma nota do ministro, do presidente do STF, defendendo essa atuação dos órgãos competentes, mas defendendo a atuação do Supremo Tribunal Federal na guarda da Constituição, defendendo a atuação do ministro Dias Toffoli dentro desse caso. Só vou ler aqui algumas partes dessa nota, Tiago, que o ministro Edson Fachin, ele diz que qualquer decisão, embora tudo isso, qualquer decisão vai ter que ser tomada colegiadamente, tá? Ele diz aqui que a Constituição atribui ao Banco Central o dever jurídico de assegurar a estabilidade do sistema financeiro, diz que a atuação da Polícia Federal é igualmente indispensável, sobretudo na apuração de práticas criminosas de gestão temerária, fraude financeira, manipulação de informações, lavagem de dinheiro, enfim. E aí segue dizendo que cabe à Procuradoria-Geral da República promover a persecução penal, controlar a legalidade das investigações, que como instituição permanente exerce papel fundamental na tutela da ordem econômica, mas que, a seu turno, escreve o ministro, o presidente do STF, a Corte Constitucional Brasileira se pauta pela guarda da Constituição, pelo devido processo legal, pelo contraditório, pela ampla defesa, cumprindo respeitar os campos de atribuições do Ministério Público e da Polícia Federal, porém atuando na regular supervisão judicial. E aí o ministro escreve como vem sendo feito no âmbito dessa Suprema Corte pelo ministro Dias Toffoli, mas diz que qualquer decisão, então, vai ter que ser tomada colegiadamente. Diz que nesse período agora de recesso, o Supremo está num período de recesso judicial, volta só no dia 2 de fevereiro, mas o ministro Edson Fachin diz que nesse período matérias urgentes são apreciadas ali pela presidência, né, ou pelo relator do caso, nesse caso ali o ministro Dias Toffoli, e diz que as matérias de competência do Tribunal Pleno ou das turmas, quando decididas no recesso, serão oportunamente submetidas à deliberação colegiada, com observância no devido processo constitucional, da segurança jurídica e também da uniformidade decisória. E aí ele escreve: a colegialidade é método. E ele escreve também que é legítimo o exercício regular da jurisdição por parte dos membros do tribunal no período do recesso, que eventuais vícios ou irregularidades serão examinados nos termos dos regimentos, nos termos regimentais e processuais. Então, uma nota bem extensa aqui do ministro Edson Fachin. Ele finaliza dizendo que transparência, ética, credibilidade e respeitabilidade faz bem ao Estado de Direito. Ele também diz o seguinte aqui, que é importante destacar, Tiago, que é preciso afirmar com clareza que o Supremo Tribunal Federal não se curva a ameaças ou intimidações, que quem tenta desmoralizar o STF para corroer sua autoridade, a fim de provocar o caos e a diluição institucional, está atacando o próprio coração da democracia constitucional e do Estado democrático de direito. Então, uma nota do presidente Edson Fachin, presidente do STF, que antecipou a volta dele do recesso. O ministro não estava em Brasília, ele antecipou essa volta, voltou anteontem aqui para Brasília, justamente no intuito de tentar amenizar toda essa situação, essa questão da imagem do STF, que acabou se desgastando por conta de todo esse caso envolvendo o Banco Master, né? O ministro Dias Toffoli, ele foi muito criticado por conta de várias decisões que foram consideradas atípicas no regular processo do Supremo Tribunal Federal. Na semana
semana que vem, por exemplo, vão acontecer oitivas dos investigados em 2 dias, na segunda e na terça-feira. Uma decisão do ministro ali impondo à Polícia Federal que essas oitivas, inicialmente marcadas para acontecer em 6 dias, deveria acontecer em apenas 2 dias. O ministro chegou a limitar em apenas 4 peritos da Polícia Federal para que tivessem acesso às provas que foram colhidas durante a operação, que inclui celulares dos executivos. Enfim, foram várias decisões seguintes que foram alvos de críticas no meio jurídico e agora vem aí essa nota pública do presidente do STF. Tiago.